Mais um domingo, amados. Vieram mais irmãos na EBD, no culto matinal, do que no culto à noite. Amém, né, pastor Marinho? Graças a Deus. Eu e o pastor Marinho, a gente não acredita em crente que não acredita em escola dominical. Mas é bom também ver o domingo, culto à noite cheio, né? Mas mais um domingo vieram mais irmãos pela manhã do que à noite. Então, portanto, alguns irmãos que vieram pela manhã, hoje à noite não estão aqui. Bom, abramos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 3, apenas um versículo desta feita, o versículo de número 14. E nós vamos dar continuidade, como prometido. Ninguém é obrigado a prometer, mas todos que prometem são obrigados a cumprir. E eu prometi que ia pregar as revelações dos nomes de Deus, parte 2. E vamos fazê-lo em nome de Jesus a partir de agora. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Senhor nosso Deus, continues falando conosco desta vez, desta feita, de uma vez mais, agora através da pregação, da explanação, da explicação, da ministração, da pregação da palavra do Senhor. Que a tua palavra nos pegue e nos acerte. Que a tua palavra nos transforme de graça em graça, de fé em fé, de glória em glória. Em nome de Jesus. Que a tua palavra sempre vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Repreenda todo obstáculo, todo empecilho contra a tua palavra, que ela tenha vez e voz entre nós, que ela tenha livre acesso, que ela receba toda a atenção devida e merecida a ela, que ela ache guarida em nossos corações. É o que eu te peço, que a tua palavra seja a palavra final em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seus assentos, amados. Em nome de Jesus. Bom, como disse, gostaria de dar continuidade portanto, pregar sobre as revelações do nome de Deus, parte 2. Mas eu preciso recapitular, até para quem não pegou a parte 1, lembrar apenas, recapitular mesmo o que falamos, que Deus se revela ao mundo de algumas maneiras. Se revela através da natureza, Salmo 19, versículo 1, se revela através da nação de Israel, através da chamada de Abraão, Gênesis 12, 1 a 3, se revela através de Jesus Cristo, João 14, 8 e 9, se revela através da sua palavra escrita, dos oráculos de Deus. Romanos vai nos dizer isso dentro de outros textos. Se revela através dos cristãos, dos embaixadores do reino, do rei, aqui nesta terra. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3, nós somos a carta escrita por Cristo, nós somos a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo, lida pelo mundo. Mas Deus também se revela e sempre se revelou através dos seus nomes. E das dezenas de nomes de Deus, o nome Jeová composto são alguns dos nomes mais redentivos de Deus. Eu disse que o Dr. Scofield, principalmente, ele diz que não há necessidade humana que os nomes de Deus, ou Deus se revelando através desses nomes, não possam suprir, não possam resolver, não possam solucionar. Amém? E na semana retrasada, quando falamos
as revelações dos nomes de Deus, parte 1, nós falamos que, em primeiro lugar, nós falamos sobre o Jeová Jireh. Está na passagem, no final da passagem de Gênesis 22, a partir do versículo 1 até o versículo 14, quando Abraão vai sacrificar seu filho Isaac. E lá no final nós conhecemos a história, ele diz: Jeová Jireh, ou o Senhor proverá meu filho para si cordeiro, e pôs o nome daquele monte, o Senhor proverá, no monte do Senhor proverá. E falamos que o Senhor é o Deus que provê nas nossas vidas. Contei alguns testemunhos aqui pessoais e alguns testemunhos de pessoas que conhecemos ao longo desses 41 anos de cristão e 31 anos pastoreando igreja. Segundo lugar, nós falamos, demos vários textos, como nos é comum e peculiar, a mim, o pastor Maninho. Falamos sobre Mateus 6,33, diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Falamos sobre Filipenses 4,19, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em graça, há de suprir cada uma de nossas necessidades, dentre outros textos. Mas, em segundo lugar, nós falamos semana retrasada sobre o Jeová Rafá, que é o Senhor que sara, que é o Senhor que cura. E falamos a diferença de sarar e de curar, as diferenças entre doenças e enfermidades. Aliás, não somente nesse texto, Natan, vários outros, principalmente nos evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus 4, 23, vai falar de doenças e enfermidades. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia ensinando. Primeiro Jesus ensinava nas sinagogas, depois pregando o evangelho do reino, depois Jesus pregava. Em terceiro lugar, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Não é doenças ou enfermidades, tá? É doenças e enfermidades, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí está. E nós falamos na época a diferença delas e porque a diferença também de sarar e de curar. Terceiro lugar, nós falamos sobre o Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. A referência de Jeová Rafá está em Êxodo 15, 26, que o Senhor disse que das enfermidades que deu aos egípcios, Deus não daria a Israel, porque Deus diz: eu sou, no final, eu sou o Senhor que te sara, ou seja, o Jeová Rafá. Terceiro lugar, falamos sobre o Jeová Shalom. Juízes 6, 24, está a referência, entre outras, tá, irmãos? Jeová Shalom é mais fácil. Como que o pastor Marinho sempre cumprimenta os irmãos? Como é que ele fala? Shalom, quer dizer paz. Ou Shalom Adonai, quer dizer o que? Shalom Adonai? A paz do Senhor. Amém? Então, Shalom é paz, Jeová é Senhor. Javé, Jeová, Shalom, o Senhor nossa paz. Aí nós falamos sobre as diferenças de paz de Deus, paz com Deus, paz consigo e paz contigo, e paz com o próximo, e paz até com o inimigo. Você, para ter a paz com o seu inimigo, você precisa ter paz consigo. Para você ter paz consigo, você precisa ter a paz de Deus. Para você ter a paz de Deus, você precisa ter paz com Deus. Eita! Falamos sobre isso. É de cima para baixo para dentro e é de dentro para fora. É assim que funciona praticamente tudo no mundo espiritual que governa o mundo material. Aliás, o primeiro versículo das Escrituras, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus a terra e os céus. É assim que está? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro os céus, depois a terra. Primeiro as coisas de cima, depois as coisas de baixo. Primeiro as coisas de Deus, depois as coisas dos homens. Primeiro as coisas espirituais, depois as coisas materiais. Eita! Se você está invertendo, é por isso que está dando ruim.
está dando ruim é porque você está invertendo. Não inverta a ordem que Deus colocou. Aliás, falamos uma aqui claríssima, já repito, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar a Deus, seu reino e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Amém, amados? Bom, e nós falamos em quarto lugar, começamos e terminamos abruptamente sobre o quarto Jeová, o quarto nome composto de Jeová, o nome mais redentivo de Deus, Jeová Tsidkenu, que é o Senhor, é justiça nossa. E Jeová Tsidkenu, Natan, está no livro de Jeremias. Nós lemos naquela época, mas vamos repetir, capítulo 23, versículo 5 e 6. Jeová Tsidkenu, que é o Senhor, justiça nossa. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é e que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, o Senhor habitará seguro, será este o seu nome, com que será chamado. No original hebraico, Yahvé Tsidkenu, ou Javé, ou Jeová. Não vou explicar a diferença dos três agora, não vai dar tempo. Aliás, venha para o nosso curso teológico, quando nós estudarmos os nomes de Deus. O Senhor, justiça nossa. Irmãos, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu terminei semana retrasada em Jeová Tsidkenu e comecei a falar sobre justiça divina. E eu disse: nunca esqueça esses 5, olha. Nunca esqueça. Lembra das 5 partes que formam uma oração bíblica? Só você 5 dedos das suas mãos. Com exceção do ladrão, né? Você tem 5 dedos na mão, oração, adoração, gratidão, confissão, petição e intercessão. Toda oração tem que ter essas 5 partes, senão não é uma oração que se presta. Outra coisa, 5 dedos na mão, você nunca vai esquecer, olha: o justo juiz que julga com justa justiça, Jeová Tsidkenu. Ele é o justo juiz que julga com justa justiça. Aí alguém pergunta assim: pastor, eu vejo tantos homens cometendo tantas injustiças, então agora de uns anos para cá, mais do que nunca, juízes injustos, juízes iníquos, juízes perversos, juízes psicopatas. E eu sou profissional da mente, sem identificar muito bem, vocês sabem disso. Juízes, pastor, perversos, maus. Esses homens aqui julgam, quem vai julgar eles? Só Deus, né? Só a justiça divina. Então, pastor, esses homens não vão pagar na terra, só vão pagar no inferno. Esses homens não vão pagar na terra, só vão pagar na eternidade. Eu já vi muitos crentes, muitos cristãos até mesmo, né, ter essa dúvida. Eu queria vê-los pagando aqui na terra. Já tem gente que diz assim: não, o inferno é aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu? Quem nunca ouviu alguém falar isso, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Eu já ouvi muitas pessoas, você também, nada a pessoa faz aqui, se não pagar aqui, vai pagar na eternidade. Se não pagar na terra, vai pagar no inferno. Vocês também já ouviram, já? Afinal de contas, pastor, sou como pastor, como teólogo, o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz? Esses injustos que cometem várias injustiças aí, cabe homicídios, né, mortes, e tanta coisa, inocentes presos, corruptos, bandidos soltos. É verdade ou mentira, amados? Eles não vão pagar aqui na terra, não. Deixa eu dizer para vocês que Deus deixou uma lei, aí vocês vão ver o que eu creio.
Bom, de uma coisa, como pastor, bibliólogo, como teólogo, eu tenho certeza mais que absoluta, que eles vão pagar eternamente no inferno, isto vão, sem dúvida, salvo se arrependerem no pó e na cinza, se buscarem o perdão divino. Se o tempo desse, eu ainda ia falar, né? Porque em muitos casos, deveriam, quer ver uma coisa? Zaqueu, diz lá no capítulo 19 de Lucas, está pelo 7 ou 8, né? Ele fala assim, olha, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Tem coisa, irmãos, que além de pedir perdão, você tem que consertar onde errou. Eita! Talvez seja a coisa mais difícil. Me converti. Eu estou devendo ali o comércio do pastor e do Natan. Calma aí, vem cá. Você se converteu, você está devendo, você pode estar devendo. Eu me converti, eu devia a boca dos mares, eu fui lá pagar. Eu já vi gente tirar, os meninos tirarem pessoas da igreja e levar para dar massagem. Aquela famosa massagem que vocês conhecem. Aquele carinho mais forte e botar para trabalhar para pagar. Mamãezinha, né, para pagar. O palhaço, né? Palhaço, eu digo, você sabe o que é palhaço, né? Mistura de pai com palhaço, ir lá e pagar. Ou o pai trocinador, sabe o que é o pai trocinador também, né? Ir lá e pagar. Meu filhotinho, está devendo R$600. Aí papai, mamãezinha, papaizinho paga, ele vai lá e faz de novo. Aí vai pagar de novo, faz de novo. Bom, até a gente sabe, né? Eu já vi, tá, irmãos? Eu já vi. Então, Jesus pagou a sua dívida espiritual. Jesus pagou a sua dívida pecaminosa, os seus pecados. Ele pagou e apagou. Agora está devendo o Pai, né? Romanos 13, 8, parte A. A ninguém fiqueis devendo nada. Eita! Então vamos lá. Existe uma lei que Deus implantou na terra, está escrito na Escritura, livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, parte B. Aquilo que o homem, aliás, eu vou ler todo o versículo, quase ninguém fala parte A, né? Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Homens têm zombado de Deus, muitos desses esquerdopatas, escutem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isto ele vai ceifar. Aquilo que o homem plantou, isso ele vai colher. A lei da semeadura, grave isso, existe uma lei aqui na terra, é aqui para a terra, enquanto a vida durar na terra, que você vai colher o que você plantou, o que você plantar. Então eu espero sim, que esses homens colham o que eles estão plantando, né? Agora, toda a justa justiça sobre eles aqui na terra será só uma amostra grátis para o inferno de fogo eterno. Para o inferno de fogo eterno. Então, não se preocupe não. Você está injustiçado? Está sendo injustiçado? Clame pelo Jeová Tsidkenu, o Senhor que é nossa justiça, o justo juiz que julga com justa justiça, porque Ele julgará, amém? Ele julgará. Clame pela justiça dele, Senhor, faça a justiça. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, é muito bom tentar
tentarmos andar na presença de Deus. É muito bom a gente tentar estar no centro da vontade de Deus. É muito bom dizer não para o diabo, dizer não para o pecado, dizer não para a carne, é muito bom. Sabe por causa de quê? Algumas vezes eu falei assim: Senhor, faça justiça entre eu e ele. Eita! Há pouco tempo eu falei assim: Senhor, faça justiça entre eu e ela, entre eu e uma mulher. E eu estou esperando, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer. E eu falei assim: se eu tiver errado, que o Senhor me puna, que o Senhor me castigue. Mas se for ela, que o Senhor faça justiça. Amém, amados? Irmãos, a gente acha que oração é só: Senhor, seja bonzinho, Senhor, aquele serial killer, né? Tem misericórdia dele, Senhor. Ele matou já dezenas de pessoas, mas ele é fruto da sociedade, Senhor, né? Ele é vítima, Senhor, dessa sociedade. Ele nasceu e foi criado na favela, do lado do valão, numa viela. Senhor, faça justiça. Você acha que está errado em pedir o Senhor que se manifeste como Jeová de Seniquenu? O Senhor, de forma alguma. Senhor, faça justiça. É errado você falar: Senhor, mata fulano, separa Beltrano, adoece ciclano, bota não sei quem no leito de dor. Agora, Senhor, faça justiça. Aí você vai fazer uma dessas coisas, é com ele, é com Deus. Eita! Tá dando para entender ou tá difícil? Porque você acha que você só vai clamar pelo Jeová Jireh, o Senhor que provê? Pelo Jeová Shalom, o Senhor que é sua paz? Pelo Jeová Rafá, que é o Senhor que te cura, que te sara? Você pode e deve também clamar e pedir: manifeste. Eu tenho orado: Senhor, manifesta-se, principalmente em Brasília, meu Pai, no nosso Brasil, como Jeová Tisseniquenu. Se manifeste lá no STF, Senhor, como Jeová Tisseniquenu, o Senhor que é justiça nossa, o justo juiz que julga com justa justiça, o juiz dos juízes, o juiz de toda a terra. E Deus está começando, hein? Não tem muita gente orando, irmãos. Quando eu falo aqui, eu e o Tânia oramos pela madrugada, a gente tem orado. Você acha que é só a gente? Tem muita gente no Brasil e no mundo todo, inclusive no mundo, orando pelo Brasil. Você não sabia disso, não? Milhões, eu me arrisco a dizer, milhões de cristãos na África estão orando pelo Brasil. Milhões de cristãos americanos estão orando pelo Brasil. Eita! Como milhões oraram e continuam orando pela Venezuela. Eu sei de uma coisa: que quando eu trabalho. Mas quando eu oro, é Deus que trabalha. Eita! Vou repetir: quando eu trabalho. Mas quando eu oro, é Deus que trabalha. Quarto lugar, o quinto lugar. No caso, respeitando a recapitulação dos nomes, das revelações dos nomes de Jeová, parte 1. Quinto lugar, Jeová Nissi. Coloca aí, meu filho, por gentileza. Jeová Nissi. Êxodo, capítulo de número 17, 8 a 15. Jeová Nissi. O que quer dizer Jeová Nissi? Alguém lembra? Tem, irmãos, livros tudo bem, quase ninguém mais lê, né? Infelizmente. Se eu te lembrar que a gente se preocupa muito, aliás, nem tanto também assim, né? Com o exercício físico, que é muito bom para o nosso corpo. Você sabe qual o melhor exercício para a sua mente, para a sua memória? É a leitura. Você quer daqui um tempo não sofrer? Quer daqui um tempo não sofrer de esquecimentos, de demência, de amnésia, de... Qual é aquela outra? Esqueci agora? Esqueci agora, foi boa, né? Foi para ver se vocês estavam ligados. Quer não sofrer de Alzheimer? Leia, leitura,
Melhor exercício para a mente, para a sua memória, leitura. A palavra de Deus diz em 1 de Timóteo 4, Paulo fala assim para Timóteo: aplica-te à leitura. Aliás, Paulo morrendo, já agora em 2 Timóteo capítulo 4, ele pede: traz também os livros e os pergaminhos quando você entrou. Eita! Então vocês quase não têm lido, né? Mas tem ouvido hinos, não tem? Ou também não? O que quer dizer Jeová Nissi? Cantado nos hinos aí, por cantoras e cantores evangélicos. Jeová Nissi é o Senhor, é a nossa bandeira. É o Senhor o nosso estandarte. É o Senhor, é a nossa vitória. Vamos lá ler? Do 8 ao 15. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Natan, eu preciso falar a primeira coisa aqui. Escolhe homens, porque meninos não saem à guerra. Escolhe homens para guerrear, porque meninos não guerreiam. Guerra é coisa para homens. Pastor, Davi não era menino e foi para a guerra e venceu? Peraí. Davi era um menino homem. Deus prefere usar meninos homens do que homens meninos. Eita, ai meu Deus, vai no primeiro Xi. Deus prefere usar um menino homem do que um homem que é um menino. Conforme tem um monte. Deixa eu falar aqui, olha, eu não tenho nada a ver com a tua vida, eu sou pregador do Evangelho. Se te atingir, amém. Se não, amém também. Homens, maridos que não saem do videogame. Eu tenho tratado pessoas que o casamento está sendo destruído porque o marido está trocando a mulher pelos joguinhos, pelo tigrinho, passando noites, passando dias. Então, literalmente falando, trocando. Eu falei literalmente falando, repito. Tenho tratado um paciente que está perdendo. Você vai perder seu casamento. Depois vai chorar na cama, que é lugar quente. Está trocando a mulher. E tem muitos, que eu também sei. Estou falando que eu tenho tratado. Está trocando a mulher por jogos da internet. Homens que são o que mesmo que eu falei? São o quê? Meninos. Paulo diz no final de 1 de Coríntios, é quase no final, Natan. O Diácono Casador leu o texto, que é capítulo 13, sobre o amor, né? Aí ele fala assim, lá no 8, 9, mais ou menos, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias. Olha a diferença entre menino. Eu já falei aqui a diferença entre velho e idoso. Vocês lembram disso? Olha a diferença entre criança e menino, é diferente. Jesus falou assim, aquele que não aceitar o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Uma coisa é criança, a inocência da criança, a fé da criança. Outra coisa é menino. Mas aí quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, que fala de meninice. Tinha um pastor, tinha ou tem ainda? Não sei, acho que ele ainda não morreu. O filho dele está pastoreando no lugar dele. E ele dizia assim, um pouco de meninice, quando viu os irmãos na igreja, né, dar aqueles corcovas, aquelas karatê de Cristo com o fu do Senhor, aviãozinho santo, e embolsar a parede, enfim,
aquelas coisas todinhas que vocês veem no culto do reteté, né? Ele falava assim, deixa um pouco de meninice, não faz mal a ninguém. Faz sim. Quando eu passei a ser homem, você passou a ser homem? Então deixa as coisas próprias do menino. Eita! Pode continuar então, parei o texto, não preciso ir até o 15, de Êxodo 17. Paramos onde? No 7, sei lá, no 8, no 9? Com isso ordenou, perdão, com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens que saiam à guerra contra Amaleque. Amanhã, deixa eu falar outra coisa para vocês. Eu já preguei também sobre isso. Sobre ontem, hoje e amanhã. Outra mensagem, 3 tópicos só. Tem coisas que é amanhã. Eu até lembrei de Josué 3,5. Diz Josué ao povo, santificai-vos. E não diz santificai-vos para que amanhã, não é negociata com Deus, não. Santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aí você quer que seja ontem. Você está acostumado com o mundo imediato, você se tornou um imediatista. E você quer colocar Deus no seu cromos. Mas Deus quer que você entre no kairós dele. Você quer colocar Deus no seu tempo, mas Deus quer que você entre no centro do tempo dele. É isso. Porque amanhã, pode voltar de novo. Se eu parar toda hora, eu vou pregar só esse texto. Com isso ordenou Moisés a Josué, dizendo, escolhe dos homens que saem à guerra contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do monte, e o cajado, o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe ordenara, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do monte, do outreiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Só um instantinho, né? Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Bom, Moisés estava com o bordão, o cajado de Deus nas mãos. Quando ele levantava as mãos, alguns teólogos vão dizer que Moisés levantava as mãos em forma de cruz, e isso já apontava para Jesus. E quando ele abaixava, Amaleque prevalecia, Israel perdia. Quando ele levantava, Israel prevalecia. E as mãos de Moisés eram pesadas. Aí uma outra linha teológica vai dizer também que Moisés, além de gago, era gordo. Não temos certeza disso. Há uma probabilidade, pode ser que sim. Mas enfim, aí que Arão e Ur fizeram? Colocaram uma pedra debaixo de Moisés, ele assentou-se nela, e cada um de um lado segurava as suas mãos. Sejam assim, eu prefiro crer, ou assim, quando Moisés estava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. E isso fala de oração intercessória. As lutas são vencidas no monte de oração e no campo de batalha. Eita, Deus falando aqui, ó. As suas lutas são vencidas no monte de oração, Moisés, mas também no campo de batalha, Josué. Pastor, amém. Basta somente orar no monte de oração? Não. A palavra oração também está nela, embutida a palavra ação. Você também precisa lutar no campo de batalha. Se fosse assim, a gente só orava e Deus mandava tudo. Orava e Deus, mas a gente não fazia nada. É verdade ou mentira? Mas é oração e há também ação. É oração e há também ação. Escute, as nossas lutas, as suas lutas só serão vencidas
no monte da oração e no campo da batalha. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Vamos continuar o texto, meu filho? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro de outro. E assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Bota no seguinte. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso num livro. Ó, já lá no comecinho, tá? Segundo livro. E escreve isso num livro para a memória, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Aí o 15 que a gente termina. E Moisés edificou um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira, ou seja, Jeová Nissi. Deixa eu falar esse texto aqui, depois você volta a dois anteriores, Natan. E muito provavelmente Moisés levantou esse altar não como um altar de sacrifício, mas um altar que era um monumento, um memorial. Muito provavelmente dizem também a maioria dos teólogos, ou diz a maioria. E Moisés levantou o altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. Lá, se você ler na Bíblia hebraica, está Jeová Nissi. Agora bota em dois versículos anteriores, que eu vou ler o antepenúltimo versículo e o último, antes desse último ali. Portanto, 13. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Não diz que acabou, tanto que Deus falou que depois ia apagar da memória, mas desbaratou. E alguns eruditos também vão dizer, alguns especialistas, alguns teólogos, que isso simboliza a luta, a nossa luta do espírito contra a carne. A gente vence a carne, mas ela nunca está totalmente vencida, enquanto aqui na terra. Verdade ou mentira? A gente desbarata, a gente a vence momentaneamente, a gente a vence diariamente, mas ela não está totalmente vencida, enquanto não tivermos um corpo glorificado, para adentrarmos no céu sem pecado, sem esse corpo do pecado. Amém, amados? E essa luta é constante, então se vence. Grave isso aqui: no monte de oração e no campo de batalha. Pastor, só quer dizer que não basta apenas orar? Mas quantos crentes oram e às vezes caem em pecado? É no monte de oração e no campo de batalha. Escute, é no campo de batalha que o Senhor mais nos ensina. Aliás, eu preguei aqui sobre com o tema, vou voltar a pregar essa mensagem, tem muitos anos que eu não a prego. Um banquete no deserto. Você lembra essa mensagem? Os mais antigos? Então vou ter que pregar de novo, só um lembrou. Um banquete no deserto. Eu disse que deserto é a escola de Deus, é vestibular divino. Deserto é lugar de aprender, não é de viver, é de passar, não é de morar, mas é lugar de amadurecimento. É no deserto. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos anos que eu pastorei mesmo? Quantos anos que eu pastorei a igreja? 31 anos, né? Fez agora dia 2 de janeiro. O que eu mais vi, aliás, o que eu quase não vi, em primeiro lugar, foi crente se desviar da igreja passando pelo deserto. Não via. Grave isso aqui. Crente passando pelo deserto, ele está aprendendo. Diz um teólogo
que são os momentos mais difíceis da nossa vida, que nós buscamos mais a Deus e que mais Ele se manifesta em nossas vidas. São nos momentos mais difíceis que os crentes buscam a Deus, buscam a igreja, buscam a palavra, buscam oração. E é verdade, nos momentos bons, muitos nem oram, ou pouco oram, ou fazem aquela oração relâmpago de 17 segundos. Como eu já disse aqui, a oração mais rápida da Bíblia. Escute isso. Eu pastoreio há mais de 30 anos, 31 anos. Eu não lembro, não sei se você pode me ajudar. Se você lembra, alguém que passando no deserto se desviou da igreja. Não lembro. Agora, o que eu lembro, pessoas que pediram carro. Senhor, eu preciso de um carro. Senhor, meu vizinho tem um carro, outro irmão tem um carro. Senhor, eu preciso de um carro para fazer a obra. Sem carro é impossível agradar a Deus. É a adaptação de Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu já vi, vou falar isso. Estou falando que eu já vi, não estou brincando aqui no púlpito, não. Sem carro é impossível agradar a Deus. Eu preciso de um carro. E ganhar um carro, adquirir um carro, Deus permitir ele ter um carro, ainda escrever lá, botar aquele decalque, é serviço do reino, e pegar a treva pura e domingo de manhã, praia, treva pura que eu falei, a carnuda. Domingo à noite, bailão. Eu não falei balão não, dava um balão na igreja para ir pro bailão. Já vi, pergunta Tânia. Eu já vi uma irmã, eu estava com quase 30, né? O pessoal brinca, né? Quando chega aos 20, está no Salmo 40, esperei com paciência pelo Senhor, né? Pedindo um varão. Aí chegou aos 25, já foi para o Salmo 70, pulou para o Salmo 70, apressa-te, Senhor, e ouvi a tua serva, dá-te logo em acudir-me. Aí passou dos 30, já beirando os 40, já pulou para João 6,37, aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Eu já vi irmã com seus 30 lá na igreja, paciência, primeira igreja que eu pastoreei, Rua Marçal Ribeiro da Cunha, número 36. Que igrejinha linda, maravilhosa. 6 anos estivemos na frente daquela igreja. Bom, enfim, eu já vi irmã chegar lá, preciso de um varão, preciso de um varão, preciso de um varão, preciso de um varão, pastor, me ore a oração, preciso de um varão. Irmão, diante de Deus me perdoe, Deus faz necessidade. Então, a hora que eu acho que aquela irmã estava subindo pelas paredes, arrancando azulejo com a unha, porque eu preciso de um varão, me dá um varão, Senhor, eu quero um varão, pedido desesperado. Apareceu um varão, vocês estão rindo? Apareceu um varão e ela desapareceu. Nunca mais apareceu na igreja. O varão engravatou, só mundão. Antigamente era baile, chamava baile, lembra disso? Hoje é boate, tá? Muda o nome, é a mesma coisa. Antigamente era samba, cachaça com Coca-Cola, virou Cuba, Cuba Livre. É a mesma porcaria, só muda o nome. E a irmã desapareceu com o varão. Vi mais. E está desempregado, fazendo uns bicos, sair da igreja, mas pedindo o quê? Emprego. Senhor, abre a porta, Senhor, abre a porta. Eu já vi gente também, mas aqui tem. Aliás, aqui tem um, aqui está um, esse aqui está um. Surgiu um emprego, esse emprego não é de Deus, vai me tirar da igreja? É de Deus. O emprego que vai te tirar da igreja é de Deus, irmão? Deus é o dono da terra, Deus é o dono de tudo. Salmo 24, versículo 1. Ele pode dar um emprego e vai te dar o que não te tira, nem da tua casa, da tua família e nem da tua igreja. Eita! Mas, irmãos, olha pela minha garganta, eu estou doido para fazer outro xixi, a garganta não está muito boa. Mas vamos lá. Aí o bendito irmão conseguiu um emprego. Que fez o que com ele? Tirou ele da igreja. Era um dos períodos mais difíceis, os períodos de vitória. É período de sucesso.
É períodos de prosperidade. Cuidado com tudo que possa te afastar de Deus. Te afastar da sua família. Te afastar da sua igreja. Eita! Deus está falando. Eita! Eu não lembro, perguntei a Tânia, ela também não. De alguém que está passando na prova, se desviar da igreja. Se aproxima mais ainda, irmãos. Para quê? Para buscar mais e mais o Senhor. Mas o que o senhor está dizendo? Que a gente não tem que ser abençoado, tem que ter carro, não tem que... Tem pessoas que não estão prontas, não. Aliás, irmãos, as tuas bênçãos estão prontas. Pastor, se estão prontas, por que eu ainda não recebi? É porque provavelmente você que não esteja pronto. Dava outro chico. É você que não está pronto. É você que não está pronta. A bênção já está. As bênçãos já estão. Mas Deus está preparando você. E as bênçãos, você acha que as bênçãos dele já não estão preparadas? Agora ele está preparando você para as bênçãos. Para que você não se perca com elas. Para que não aconteça como alguns desses casos, 2 ou 3 aqui que eu contei, que tem muito mais. E talvez você conheça também alguém. Amém, amados? Então, continue no monte de oração, mas continue também no campo de batalha. Aí no versículo 15, Natan, no versículo 15, não, no capítulo 17, né, de Êxodo, Moisés edifica um altar e lhe chama Jeová Nissi, o Senhor, que é a minha bandeira. Outra coisa, bem teólogo também, mas é bom para a gente, bem teológico também. Dizem que a partir do Egito, os exércitos saíam para as batalhas com a bandeira, com o estandarte, com o nome do seu rei, ou com a efígie, com a imagem, com a figura, com o desenho do rei e o seu nome. Aí Moisés diz assim: olha, a gente não vai para a batalha com essa bandeira, e às vezes o cavaleiro da frente. Aliás, até hoje você vê alguns filmes históricos épicos, né? Aqueles estandartes, nome do rei, o nome do reino. Aí Moisés diz assim: olha, o Senhor que é a nossa bandeira. Eita! O Senhor é que peleja por nós. Flávio José, grande historiador judaico, judeu, israelita, ele diz algo seguinte. Ele diz que dentro dessa palavra, dentro dessa frase, desse nome composto Jeová, ele entende que é o Senhor que faz por mim. Eu amei isso. Estuda, vocês vão ver. Flávio José, o Senhor faz coisas por mim. Jeová é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. É o Senhor que faz coisas por mim. É Ele que faz por ti. É Ele que faz coisas por você. É o Jeová Nissi. E vai dar 9 horas mesmo? É o Senhor. Então não vai dar para falar nem do outro nome, do outro tópico. É o Senhor que faz coisas por mim. Eu amei o comentário, a interpretação de Flávio José. O Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Jeová Nissi. Foi o Senhor que fez por mim. Ele faz coisas por mim. Ele faz coisas por ti. Você está dormindo, roncando de fazer curvas. Ele está fazendo coisas por ti. Eita! Você acorda, você vai orar, você se prepara para ir para o trabalho,
Ele está fazendo coisas por ti. Você chega no trabalho, você está trabalhando e Ele está fazendo coisas por ti. Você trabalha, chega à noite, paga um banho, bota um pano, vem para a igreja adorá-lo, cultuá-lo, e Ele está fazendo coisas por ti. Nós terminamos. E se Deus permitir, quem sabe, a gente continue as revelações dos nomes de Deus, parte 3, e fale sobre Jeová Chamar. Você sabe o que quer dizer Jeová Chamar? É o Senhor que presente está. Fale sobre Jeová Roí. Sabe o que é Jeová Roí? É o Senhor que é o nosso pastor. Fale também sobre Jeová Kadosh, o Senhor que nos santifica, o Senhor que é santo nos santifica. Sobre o Jeová Gigomolá, que é o Senhor que é a nossa recompensa. E se Deus quiser, talvez a gente termine com esta: o Senhor que é a nossa recompensa, nas revelações dos nomes de Deus, parte 3. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, amém.